Nesse vídeo, vamos ver uma explicação sobre como as telas no PySimple GUI são tratadas. Para isso, a gente vai mostrar a ideia por trás do conceito de Nested Layout. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que, na verdade, o PySimple GUI, as coisas, né, os elementos gráficos na tela, eles são colocados sempre um dentro do outro. Então eu vou mostrar aqui com um exemplo como é que isso é feito. Então a ideia é utilizar a aplicação que a gente fez para a previsão do tempo, né? Aqui está a tela final. Eu vou mostrar então como é que a gente, partindo da tela final, entende como é que os componentes são colocados na tela para a gente poder montar os comandos do PySimple GUI para poder abrir para poder desenhar essa janela. Então a ideia é fazer essa tela que eu estou mostrando aqui e para entender então como é que cada um desses elementos é colocado na tela. Na verdade, o que a gente tem que fazer é partir essa tela em diversos pedaços usando dois conceitos principais, que são: os elementos são dispostos em linhas e colunas. Então, o passo que a gente tem que fazer quando a gente tem um layout desse tipo é identificar quais são as linhas, né? A gente poderia achar então que isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, isso aqui é outra linha, isso aqui é outra linha, mas no conceito de que a gente tem layouts dentro de layouts, né, a gente tem que tentar identificar as maiores, as linhas que conseguem representar a maior quantidade de elementos sem quebrar. Então, por exemplo, na primeira aqui que a gente está vendo, farol da barra, na verdade a gente não pode considerar isso como sendo uma linha de alto nível, né, porque logo depois vem um elemento que está, na verdade, ocupando essas três, né, o espaço de três linhas, quer dizer, ele tem uma altura aqui equivalente a três linhas. Então, quando a gente vai olhar uma janela desse tipo, a gente tem que entender que, na verdade, a gente tem uma linha que engloba esse bloco aqui inteiro, né? Essa aqui é a menor linha que a gente consegue englobar todos os elementos sem ter uma quebra, né? Então, você vê aqui que a gente consegue, se a gente colocar essas três linhas de texto mais essa imagem, a gente consegue englobar esse conjunto inteiro. Então, como é que a gente olha, se a gente passar então para a próxima parte da janela, a gente vê então que para eu ter a segunda linha, na verdade eu tenho que englobar não só essa imagem, quanto essas duas linhas, quanto esse bloco aqui inteiro, né? Porque qualquer outra linha, se eu diminuir essa linha, né, esse retângulo aqui, e fizer ele um pouco menor, eu vou estar cortando algum pedaço de algum bloco, né? Então, por exemplo, se eu colocasse ela logo aqui abaixo desse termômetro, eu estaria cortando esse pedaço onde está a previsão de chuva, né? E se eu fizer isso, eu não consigo criar esse layout no PySimple GUI, porque o PySimple GUI tem essa ideia de que ele tem linhas e dentro das linhas tem coisas, né? A próxima linha, nota que agora eu já consigo colocar eu tenho que colocar as imagens e esses três textos. Eu não preciso de acrescentar essa próxima linha, essa próximo pedaço. Ela pode ser considerada como uma linha independente, né? Então, eu noto então que se eu pegar esse layout, eu tenho, na verdade, 4 grandes linhas,
né? E aí, tendo visto essas 4 grandes linhas, eu agora posso olhar para cada bloco, né? Então, assim, pegar esse primeiro bloco que está aqui em cima e agora tentar desmembrar esse bloco em novos pedaços. Essa é a segunda parte. Já que eu tenho linhas, a próxima parte eu consigo achar, então, meu bloco que tem que consegue englobar a menor quantidade de elementos na vertical, então eu posso agora tentar identificar quais são as colunas que tem em cada uma dessas linhas. Se eu olhar então dentro dessa primeira linha, se eu tentar criar uma coluna que tem só latitude e a data, por exemplo, eu estaria cortando um pedaço desse texto que tem farol da barra, porque ele pararia por aqui. Então, na verdade, a primeira coluna que eu tenho é uma coluna que engloba essas 3 linhas. E logo depois, e ao lado dela, né, como eu estou falando de colunas, agora eu tenho que trabalhar sempre na horizontal. Então agora eu tenho dentro da primeira linha 2 colunas. A primeira coluna que tem essas 3 linhas e a segunda coluna que tem a imagem. Então vamos para a linha de baixo. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter, se eu tentar fazer uma coluna, eu posso considerar que tem uma coluna aqui que engloba essa imagem e essas 2 linhas. Posso considerar que tem uma coluna que engloba essa imagem única, depois essas 2 linhas e depois esse outro pedaço. Isso é simplesmente um jeito de pensar. Então, por exemplo, vou considerar aqui que eu estou dividindo de 3 vezes. Eu poderia ter feito a juntado esses 2 pedaços, ou a juntado esses 2 pedaços, né, os 2 primeiros ou os 2 últimos. O que vai acontecer é que na próxima etapa eu teria, quer dizer, numa próxima iteração eu teria que passar a dividir esse bloco de novo. Então, eu considerando aqui que eu estou tratando em colunas, a melhor forma de eu fazer é já dividir no máximo de colunas que eu consigo criar dentro dessa linha. Né? Porque aqui eu já não tenho... A próxima análise que eu vou fazer agora, por exemplo, considerando esse pedaço onde tem a temperatura mínima e a máxima, é tratar a divisão de linhas. Né? Eu já não preciso de tratar de novo a divisão em colunas. Nas outras linhas, eu posso considerar, na verdade, por exemplo, então, que na terceira linha eu tenho 4 colunas. Mas no caso do Python GUI, quando a gente está escrevendo uma linha, na verdade ele considera que tudo que você escreve no comando na mesma linha consiste de... ele coloca um ao lado do outro. Então, na verdade, eu não preciso... nesse caso, dessa linha aqui, eu já não preciso mais de considerar a divisão em 4 colunas, porque quando eu coloco 4 elementos numa linha do Python GUI, né, que é o que eu fiz na primeira parte, né, quando eu já dividi isso aqui em uma única linha, ele já vai colocar esses 4 itens um ao lado do outro. Né? Tanto que, inclusive, você vê que tem um espaço em branco aqui, porque ele simplesmente acrescentou uma imagem, um texto, uma imagem e um texto. Então, se vocês olharem no código do programa, vocês vão ver que essa linha aqui é simplesmente criada acrescentando a uma linha uma imagem, um texto, uma imagem, um texto. A mesma coisa para a quarta linha. A quarta linha é um único texto, então eu não preciso também de considerar ele em colunas. Né? Não preciso de considerar quantas colunas tem aqui, porque na verdade ele tem só um elemento, que é esse texto que está aqui.
Então agora eu olho de novo para cada um dos blocos, né, de cada um desses blocos azuis que eu tenho aqui, e vejo se eu tenho que dividir de novo, porque lembra que eu só consigo ter um elemento, os elementos têm que estar todos na mesma linha. Então se eu ainda tiver linhas dentro de um elemento, que é o que acontece tanto nesse primeiro elemento, quanto nessa parte da temperatura e da chuva, todos esses são pedaços que eu ainda tenho que escrever, que eu tenho que dividir de novo, porque ele ainda tem que identificar que isso são linhas. Por isso que a gente fala que é um layout dentro de um layout, quer dizer, a gente já falou da primeira parte do layout em linhas, agora dentro de alguns dos pedaços, né, que são linhas, eu tenho outro conjunto que é um layout, que são grupos de colunas. E agora a terceira etapa é identificar dentro de cada um as linhas que eu tenho disponível, que eu tenho que separar, né? Se eu não fizer isso, ele não vai conseguir gerar esse layout final, né? Nota aqui que, por exemplo, nesse caso, eu tenho duas linhas, então eu tenho que criar ainda dentro dessa coluna mais duas linhas, uma para cada uma desse conjunto de temperaturas. Do mesmo jeito que logo do lado eu tenho a mesma situação, onde eu tenho três linhas, né? E cada uma dessas linhas tem um texto. Nota que, como não tenho nenhum alinhamento aqui entre os elementos das linhas, eu não tenho uma coluna, eu não tenho colunas, né? Eu tenho simplesmente um texto corrido, mas eu poderia ter dentro desse conjunto ainda uma próxima divisão, né? Por isso o etc aqui, uma próxima divisão fazendo agora de novo a divisão de cada uma dessas linhas que a gente identificou para novas colunas, né? E fica para vocês tentarem identificar aqui nesse. Isso vai dar para ver pelo código, obviamente, né? Mas fica como exercício para vocês tentarem identificar como que essa primeira célula aqui foi feita, né? Se tem somente três linhas ou se ainda tem uma divisão dentro dela. Então tá, essa é a ideia, né? A gente viu que tem quatro linhas. Eu só queria mostrar mais uma única coisa, né? Vocês devem ter reparado que existe um espaço em branco do lado de fora desse bloco de linhas. Tem tanto um espaço aqui nas laterais, à esquerda e à direita, quanto também tem um espaço aqui em cima e embaixo. E isso é uma configuração que a gente consegue fazer para a janela, né? Ele tem um parâmetro que é margem, são dois inteiros, onde você define, no primeiro, você define simultaneamente esse espaço que tem a direita e a esquerda, e no segundo, o espaço que tem acima e abaixo. Uma coisa importante de notar é que isso é pixels. Isso eu só estou destacando isso nesse slide porque vocês vão ver que o PySimple em algumas coisas ele não é muito consistente. Em alguns lugares o tamanho dos objetos é definido em caracteres da fonte padrão, e em outros lugares esse tamanho é definido como sendo uma quantidade de pixels, né? Então, especificamente no caso das margens, esse tamanho é definido em pixels. Só para exemplificar, no caso, por exemplo, de botões, esse tamanho ele é definido em caracteres.
Então, dá para ver eventualmente que PySimple ele é um pouco, ele não é tão simples assim, né? Mas ele permite a gente criar uma interface bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que as explicações tenham sido suficientes para vocês entenderem como é que o layout é feito. Até!